Hoje, vamos mergulhar numa ideia bem provocadora, que basicamente vira de cabeça para baixo uma das nossas crenças mais fortes sobre comunicação. Aquela ideia de que clareza é sempre, sempre uma coisa boa. A pergunta que vai guiar a nossa conversa hoje é essa aí. Clareza é sempre uma virtude? Parece uma pergunta com uma resposta meio óbvia, né? Pois é, para quase todo mundo a resposta é um sonoro sim, claro. A gente vive exigindo clareza dos políticos, dos cientistas, dos artistas. A gente acredita que a comunicação clara é a base de tudo, do entendimento, do progresso. Mas e se essa crença toda estiver errada? E se essa busca por clareza for, na verdade, um grande beco sem saída? Então, vamos começar pelo começo, né? Para todo mundo ficar na mesma página. A nossa cultura tem um apreço enorme pela clareza. É um ideal que a gente aceita quase sem questionar. Parece que existe um murmúrio constante na nossa cultura, sabe? Uma demanda que não para por lucidez comunicativa. É quase um reflexo nosso criticar qualquer coisa que pareça obscura, confusa. A gente trata a clareza como se fosse o padrão ouro da comunicação. E é aqui que a coisa muda de figura. E se essa nossa exigência toda por clareza, essa certeza de que ela é um bem absoluto, e se ela estiver construída numa fundação que, na verdade, já ruiu? É aqui que o argumento começa a ficar realmente interessante. Para a gente entender essa crítica à clareza, a gente precisa primeiro explorar o cenário de onde ela vem. Um cenário que é chamado, de forma bem poética, de A Terra do Sol Moribundo. Bom, o argumento parte de uma premissa bem radical. A de que a gente não vive mais num mundo com padrões e critérios em comum para julgar o que é bom, o que é verdade, o que é belo. Sem essa base, qualquer julgamento vira só uma opinião pessoal. A descrição dessa situação é bem forte. Os critérios estão quebrados, espalhados e desapropriados. E é aí que estamos, na Terra do Sol Moribundo. É uma imagem poderosa, né? Pinta um quadro de um colapso cultural e intelectual. Então, aqui está o ponto central. Se a gente não tem mais critérios sólidos para nada, por que raios a clareza seria a única exceção? Nesse cenário, a exigência por clareza deixa de ser uma regra universal e vira só mais uma preferência, uma opinião flutuando no vazio, sem nada para sustentar. E o argumento vai ainda mais fundo. Ele não ataca só a demanda por clareza, mas a própria ferramenta que a gente usa para chegar lá, a linguagem. A ideia é que, talvez, a gente esteja usando a ferramenta errada para o trabalho. Esse slide aqui mostra bem o X da questão. Pensa só, a linguagem evoluiu por milênios para uma função muito específica, que era a coordenação social em pequenos grupos de caçadores-coletores. Era para dizer cuidado, um leão ou vamos dividir a comida, bem prático. Mas hoje a gente tenta usar essa mesmíssima ferramenta para tarefas que são absurdamente diferentes, super complexas, tipo física quântica ou filosofia existencial. A provocação aqui é muito direta. Por que a gente simplesmente assume que essa ferramenta que foi moldada para a sobrevivência social seria boa para esses desafios abstratos do século XXI? É uma suposição bem ousada, um salto de fé que não tem nenhuma base muito sólida. E aqui vem a frase de efeito do argumento. Gramática não é epistemologia sólida. Ou seja, as regras que a gente usa para organizar as frases não são as mesmas regras que levam à verdade, ao conhecimento. São duas coisas totalmente diferentes. E isso nos deixa com uma pergunta bem desconfortável. Se a nossa principal ferramenta para pensar e para comunicar é, no fim das contas, inadequada para a tarefa, o que isso significa para a nossa busca por conhecimento? E o que isso diz sobre essa nossa obsessão toda por clareza? Agora, se a linguagem não é confiável, então a promessa da clareza vira uma espécie de engano. Um jogo que se baseia numa confiança que talvez não devesse existir. Olha que interessante, toda vez que alguém exige seja mais claro, essa pessoa está, mesmo sem perceber, fazendo uma afirmação gigantesca, a de que a linguagem pode ser clara e confiável para aquela tarefa. É, no fundo, uma demonstração de fé na ferramenta. A fonte aqui sugere que a realidade pode ser o exato oposto. Presumir que a linguagem nos permite pensar é um salto de fé. A posição mais rigorosa, mais honesta intelectualmente, seria começar com uma desconfiança radical da linguagem e do que ela realmente consegue fazer. E o veredito final é, assim, brutal. A linguagem é boa só para jogos de linguagem. Os vocabulários são vistos como uma forma de retardamento, uma limitação.
E a própria gramática, quando tenta descrever a realidade, é uma mentira. Então, confiar nela cegamente seria uma tolice. Tudo isso nos leva à conclusão e à metáfora central dessa análise toda. A linguagem não seria uma janela para o mundo, mas sim uma armadilha. A conclusão é essa: a linguagem não é um condutor neutro, mas uma armadilha da inteligência. Ou seja, não é só uma ferramenta que a gente usa, mas uma estrutura que nos usa, que molda e limita o nosso pensamento sem que a gente nem perceba. Mas o que seria exatamente essa armadilha da inteligência? É um sistema como a linguagem que dá a ilusão de que a gente tem liberdade de pensamento, mas que, na verdade, nos aprisiona nas suas próprias regras, na sua própria lógica. Ela meio que define os limites do que a gente consegue pensar. E a análise termina com essa imagem, que é bem enigmática. A linguagem é uma porta de saída. O objetivo não seria usá-la melhor, mas escapar dela. Só que, como o próprio texto avisa, a saída é difícil. E isso deixa uma pergunta no ar, né? Se a clareza é uma ilusão e a linguagem é uma armadilha, como é que a gente pode, então, pensar de verdade? E o que será que a gente está perdendo por continuar preso aqui dentro?